Esse vai ser o vídeo mais completo sobre Santa Filomena. Vai ser uma grande compilação com os principais temas. Vai falar sobre a vida de Santa Filomena, sobre o seu martírio, sobre o encontro de suas relíquias, sobre como as suas relíquias foram para Mugnânio, sobre os milagres que lá aconteceram, o grande milagre que aconteceu com a irmã Maria Jaricó, a devoção de São João Maria Vianney por Santa Filomena, como os papas tiveram devoção e aprovaram a devoção por Santa Filomena, a devoção do Padre Pio por Santa Filomena, sobre os sacramentais, o óleo e o cordão de Santa Filomena, sua importância e sua eficácia. E por fim, uma oração a Santa Filomena, porque Santa Filomena é uma santinha diferente. Ela é a princesinha do céu, e quanto mais conhecemos ela, mais nos afeiçoamos, mais amamos, mais queremos imitá-la, mais buscamos sua intercessão. Então que esse vídeo possa ajudar para que possamos conhecer e amar mais Santa Filomena, a princesinha do céu. Santa Filomena, Virgem e Mártir, rogai por nós. História de Santa Filomena. Santa Filomena nasceu durante a época do Império Romano. Era filha do rei de um pequeno estado da Grécia e sua mãe também tinha um sangue real. Porém, esse casal real não conseguia ter filhos. Durante anos, sofreram com as tentativas frustradas por um filho. Um homem da corte, chamado Públio, que vivia com o casal, falou-lhes da fé cristã e afirmou que, se abraçassem a religião católica, conseguiriam a tão esperada graça de um filho. O casal então se converteu, recebeu o batismo e no dia 10 de janeiro nasceu Lumena, com o significado de luz, porque nasceu sob a luz da fé. Durante o batismo, Lumena recebeu o nome de Filomena, pois seria amiga da luz, que tanto ajudara seus pais. Os seus pais tinham um carinho muito grande pela sua filha e estavam sempre juntos. Inclusive, os três partiram juntos em uma viagem para Roma, quando Santa Filomena tinha apenas 13 anos. Essa viagem aconteceu por causa de uma declaração de guerra que injustamente foi feita pelo soberbo e poderoso imperador romano Diocleciano. Diocleciano foi imperador do ano 284 a 305. Foi um dos maiores perseguidores do cristianismo. Matou mais de 3.000 cristãos, destruiu várias igrejas e queimava tudo que fosse ligado à religião. A família então partiu para Roma, com o objetivo de tentar acalmar a situação com o imperador e garantir a paz ao seu reino. Durante o encontro com o imperador, enquanto o seu pai tentava de todo modo apresentar os argumentos e soluções possíveis para a pacificação do conflito, o imperador disse que não deveria se preocupar, pois havia se encantado por Filomena, e caso se casasse com ela, não só não o atacaria, mas também colocaria uma parte de seu exército ao dispor do estado da Grécia. Os pais concordaram com a ideia, pois a filha se tornaria imperatriz de Roma. Porém, Santa Filomena recusou prontamente a proposta, pois aos 12 anos havia feito voto de castidade, com o objetivo de viver completamente para Cristo. Além disso, não aceitava o imperador, que idolatrava falsos deuses e se considerava um. Quando o imperador descobriu a resposta, chamou a pequena Santa Filomena para uma conversa, com o objetivo de convencê-la. Primeiro, o imperador Diocleciano apresentou todos os benefícios que conseguiria caso aceitasse o casamento. Porém, Santa Filomena rejeitou todas por amor a Jesus Cristo. Depois, o imperador começou uma série de ameaças, que também não abalaram a sua santa decisão. Como punição, Santa Filomena foi levada para um cárcere, nos subterrâneos do Palácio Imperial. Lá, amarraram seus pés e as mãos com diversas cadeias. Durante 40 dias ficou aprisionada. Só comia pão e água. E recebia longas torturas. Nesse período, pedia constantemente forças a Nossa Senhora, que a socorria, dando-lhe toda a força necessária.
Neste longo martírio, teve uma visão de Nossa Senhora que lhe disse: coragem, querida filha. Querida, acima de todas, porque tens o meu nome e o nome de meu filho. Tu chamastes Lumena ou Luz. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz, Estrela, Sol. E eu também não me chamo igualmente Aurora, Estrela, Lua, Sol? Eu serei o teu amparo. Agora é o período transitório da fraqueza e da humilhação humana. Porém, quando chegar a hora do julgamento, então receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás a teu lado o arcanjo Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Eu agora o mandarei àquela que é minha mais querida filha. O imperador Diocleciano viu que essas torturas não eram suficientes. Resolveu partir para atos ainda mais terríveis. Santa Filomena então foi presa em uma coluna e lá foi cruelmente açoitada, ficando coberta de chagas e sangue. Foi levada à prisão, aonde deveria morrer. Porém, durante a noite, apareceram-lhe 2 anjos que derramaram um bálsamo celeste, que a fez ficar toda curada. No dia seguinte, o imperador ficou assombrado ao ver a pequena Santa Filomena de 13 anos ainda mais forte, bela e recuperada. Então deu ordens aos soldados para uma nova tortura. O pescoço de Santa Filomena foi preso em uma âncora de ferro e iria ser lançado ao famoso rio Tibre. Mas Jesus, para mostrar o seu poder e confundir os que acreditavam em falsos deuses, mais uma vez mandou o seu auxílio, e os seus 2 anjos cortaram a corda que amarrava o pescoço de Santa Filomena. A âncora caiu no fundo do rio, onde ficou encravada no lodo. Levaram Santa Filomena para a margem sem que uma única gota de água tivesse tocado em suas roupas. Este milagre converteu um grande número dos que aquilo presenciaram. O imperador Diocleciano ficou ainda mais furioso e ordenou que Santa Filomena fosse morta a flechadas, que as flechas fossem aquecidas numa fornalha até ficarem rubras. De fato, esse procedimento ocorreu, porém, quando essas setas foram disparadas, retornavam aos arqueiros. 6 do que dispararam as flechas foram mortos pelas suas próprias setas. Esse último milagre provocou ainda mais conversões, receando piores consequências à sua fama. Então o imperador Diocleciano ordenou que Santa Filomena fosse decapitada. E enfim, no dia 10 de agosto, às 15 horas de uma sexta-feira, Santa Filomena deixou a vida, decapitada, e entrou para o céu como virgem e mártir. A partir daí, suas relíquias foram conservadas ao longo da história e operaram milhares de graças e milagres, os mais variados possíveis, graças à intercessão poderosíssima de Santa Filomena, a princesinha do céu. A descoberta do corpo de Santa Filomena. Foi 24 de maio de 1802 que os escavadores descobriram nas catacumbas de Santa Priscila uma sepultura que nunca tinha sido violada, que se conservava exatamente como estava durante séculos. A abertura do sarcófago ocorreu no dia seguinte, 25 de maio. O erudito superintendente das escavações verificou que o tapavam 3 placas de terracota, onde se viam pintados a vermelho os símbolos do martírio, e além destes, a seguinte inscrição: Lumena, paz te confi. A paz seja contigo, Filomena. Símbolos. O primeiro dos símbolos era uma âncora, símbolo da esperança e emblema de martírio, porque âncoras eram presas ao pescoço de alguns cristãos confessos quando os lançavam ao mar. O segundo símbolo eram 2 setas, uma apontada para cima e outra para baixo, espécie de morte sofrida pela Marte, porque era costume que alguns cristãos eram executados com setas. O terceiro
era uma lança, que deveria ter semelhante significação. O quarto símbolo era a palma, emblema do triunfo da mártir. E o quinto e último símbolo era um lírio, símbolo de sua pureza. As relíquias de Santa Filomena. Ao abrir-se o túmulo, encontraram as relíquias, com um vaso de vidro contendo uma porção de seu sangue inteiramente ressequido. O sangue seco foi sujeito às análises químicas, provando-se que era sangue genuíno. Ainda para confirmar sua veracidade, muitos prodigiosos fatos ocorreram com a relíquia, o que fornece uma prova sobrenatural da legitimidade da relíquia. A ossada, os despojos e o sangue de Santa Filomena foram cuidadosamente colocados em uma caixa de madeira. O seu conteúdo foi minuciosamente examinado por entidades competentes, entre as quais haviam médicos, cirurgiões e teólogos. Reconheceu-se que o crânio tinha sido fraturado. Os ossos aparentavam ser de uma menina e os doutores presumiram que ela deveria ter 12 a 13 anos de idade. Padre Francisco e as relíquias de Santa Filomena. Depois de 3 anos da descoberta das relíquias, em 1805, o bispo de Potenza chegou a Roma acompanhado por Padre Francisco de Lúcia, um humilde padre de Muriano. Depois do último exame, o caixão com as relíquias foi levado para a Capela do Tesouro, onde os corpos dos santos e mártires eram depositados até vir a ordem do Papa para terem colocação em alguma igreja. Este padre desejava muito a relíquia de alguma virgem mártir para sua igreja. Com esse objetivo, obteve permissão de visitar o tesouro das relíquias. Ao aproximar-se do local onde estavam depositados as relíquias de Santa Filomena, teve uma indescritível comoção. Sentiu subitamente o mais ardente desejo de obter aquela relíquia. Surgiram as dificuldades. Primeiro, pois era contra a praxe confiar tão grande tesouro a um simples sacerdote, e o seu pedido foi negado. Um amigo, sabendo da desolação do padre de Muriano, conseguiu, pela sua influência pessoal, que lhe concedessem o corpo de outra santa. Porém, Padre Francisco mostrou muita relutância, pois havia ficado encantado pelas relíquias que eram de Santa Filomena. Durante as negociações, o Padre Francisco ardia em febre. Perdeu por completo o apetite e caiu gravemente doente. O bispo de Poenza chegou a ter sérios receios pela sua vida. O Padre Francisco de Muriano começou a meditar e teve uma súbita inspiração. Fez a promessa de tomar Santa Filomena como sua especial padroeira e levá-la para Muriano se ainda conseguisse a posse de suas relíquias. E instantaneamente sentiu-se curado. Tanto ele quanto o bispo ficaram convencidos de que essa rápida cura foi um milagre de Santa Filomena. Santa Filomena vai para Nápoles. O bispo e o padre Francisco ficaram profundamente gratos pela extraordinária cura e prometeram conduzir as sagradas relíquias na sua própria carruagem e dar-lhes o lugar de honra. Ao chegar, porém, o dia da partida, com todos seus afazeres e correria, esqueceram da promessa. Tiveram todo o cuidado com as relíquias, de modo a ficar bem protegidas. Colocaram um caixãozinho debaixo do banco ocupado pelo bispo e amarraram com muita firmeza. O bispo tomou seu lugar na carruagem e sentiu que alguma coisa lhe batia violentamente nas pernas. Achou que era preciso amarrar melhor o esquife, mas quando foram tentar amarrar, viram que não era possível amarrar mais firme, que nada poderia provocar o seu deslocamento. Tentaram, então, continuar o caminho com as relíquias, mas as pancadas no bispo se repetiram com tal violência que, mais uma vez, foram obrigados a abandonar o lugar e descer do veículo. Quando foram verificar, o caixão das relíquias estava bem amarrado. Pela terceira vez, o bispo retornou ao seu lugar, mas em vão. De novo, sentiu que lhe vibravam pancadas tão fortes como dolorosas. Então o bispo disse: "Ainda mesmo que eu tenha de levar nos braços todo o caminho." Então, o caixãozinho das relíquias foi colocado no lugar de honra, no assento principal da carruagem, e a jornada pôde então começar. Só então os viajantes se recordaram da promessa a que haviam faltado e reconheceram no extraordinário fenômeno dessas pancadas o desejo de Santa Filomena que seus direitos fossem respeitados. Cheios de reverência e temor, tiraram os chapéus
e de lágrimas nos olhos beijaram as sagradas relíquias. O resto da viagem para Nápoles decorreu com felicidade. Os viajantes hospedaram-se na casa de um bom amigo, onde as relíquias foram depositadas dentro de uma estátua propositadamente feita para este fim. A dona da casa sofria de uma doença crônica incurável e revestiu a estátua com luxuosas roupagens. Enquanto procedia essa operação, notaram que a imagem mudava de expressão repetidas vezes e as relíquias exalavam um delicioso perfume. Antes de ir embora, Santa Filomena restituiu à senhora a sua saúde perfeita. De Nápoles a Mugnânio. Depois de curta permanência em Nápoles, os viajantes continuaram a jornada a caminho de Mugnânio, onde a notícia da chegada causou a mais viva comoção na população, que em multidão foi esperar para saudar a celestial padroeira. Os grandes prodígios que ocorreram durante a viagem. Vários prodígios ocorreram durante essa curta viagem, que foi a pé e de noite. Primeiro prodígio. Vendo-se no meio de uma escuridão que mal lhes permitia prosseguir no seu caminho, imploraram o auxílio de Santa Filomena. Imediatamente se produziu nas nuvens um leve rasgão, permitindo a luz da lua cair sobre a estrada e iluminar a pequena procissão, que assim pôde continuar a caminhar com a máxima segurança. Segundo prodígio. Mais adiante, quando se passava por Cimitile, as relíquias tornaram-se extraordinariamente pesadas, tendo seus portadores a maior dificuldade em conduzir o caixão. Cimitile tinha sido teatro de inúmeros martírios, e a santa desejou demorar-se um pouco junto do glorioso campo de batalhas, ensopado pelo sangue dos mártires de seus irmãos na fé. Terceiro prodígio. Toda aquela região estava sofrendo uma grande seca, e a multidão dizia: se ela realmente nos quiser mostrar o seu poder, mande-nos vir a chuva, que tanto falta nos faz. E logo, torrentes de chuva caíram sobre a terra. O grupo dos viajantes que transportavam as relíquias chegou a Mugnânio quando a manhã começava a clarear. Quarto prodígio. Nesta altura, desencadeou-se um violentíssimo tufão que varreu a encosta. A tempestade era assustadora e o povo suplicava: Deus e Santa Filomena nos valham. Um dos padres dizia à multidão para não ter receio, que o temporal era desencadeado pelos demônios, e ao reconhecerem que Santa Filomena, mesmo intrépida virgem que os vencera 17 séculos antes e voltava agora para suplantá-los e arrancar-lhes as vítimas, era este o motivo. O vendaval se aproximava rapidamente do local onde as relíquias permaneciam. Diante dessas, deteve-se de repente, como se contivesse uma força invisível, e em vez de prosseguir-se, deteve-se, e subiu para o espaço, e desapareceu. Muitas vezes ainda vieram ventos, mas todos estavam assombrados com a sua impotência, pois não conseguiam apagar uma das únicas velas que ardiam junto das relíquias. Em breve, se tornou evidente uma grande mudança em Mugnânio. Milagres de todos os gêneros, a fé da população aumentava e o santuário depressa foi conhecido em toda parte, graças à maravilhosa intercessão de Santa Filomena. Os milagres que aconteceram em Mugnânio. Na noite anterior à chegada das relíquias de Santa Filomena a Mugnânio, um pobre homem que estava doente, em cama fazia meses, absolutamente impossibilitado de trabalhar, soube da chegada das relíquias e suplicou a Santa Filomena ao menos poder ir ver e beijar as preciosas relíquias. Quando os sinos anunciaram a chegada das relíquias, o enfermo pulou da cama, mesmo com todo o sofrimento, e saiu ao encontro da procissão. Quando regressou à casa, estava completamente curado. Durante 9 dias, a multidão ia ininterruptamente à igreja para venerar as relíquias, sendo o 9º dia assinalado por notáveis milagres. Uma pobre viúva pediu a Santa Filomena durante a Santa Missa a cura de seu filho aleijado. Durante a elevação da Sagrada Hóstia, o filho levantou-se rapidamente e correu para a urna de Santa Filomena para agradecer a sua cura. Terminado o santo sacrifício da missa, a criança percorreu a cidade ante a admiração do povo, que tocou sinos e tambores. A notícia deste milagre levou a multidão a ainda maior devoção a Santa Filomena. Uma mãe,
molhou o dedo no azeite da lâmpada que iluminava Santa Filomena e com ele ungiu os olhos de seu filho pequeno que era cego por causa da varíola, que foi dito como incurável pelos médicos. No momento em que a mãe lhe ungia as pálpebras, a criancinha instantaneamente recuperou a vista. Alguns dias depois, uma senhora levou uma de suas filhas paralíticas ao santuário e, cortando os cabelos da criança, pendurou-os diante da urna de Santa Filomena, fazendo ao mesmo tempo uma generosa oferta ao santuário. Ao regressar à sua residência, a criança abandonou o carro e percorreu a casa. Tinha readquirido o perfeito uso dos membros. Mais um milagre. Um homem cego chegou a fazer a dádiva de um valioso anel na convicção de que seria curado. Ao regressar à casa, recuperou inteiramente o uso da vista. Mais uma graça. Uma jovem cega de 20 anos de idade, para quem os médicos disseram que era impotente de todos os recursos humanos, foi a Muniano. Ao entrar na igreja, declarou que não abandonaria enquanto não estivesse curado. A sua fé sofreu duras provas. Todas suas preces pareciam sem resultado. Ela, porém, não desanimava, antes aumentava a sua perseverança. Recusou-se a sair da igreja para ir jantar, e ao anoitecer, quando o santuário tinha de ser fechado, viu-se obrigada a procurar alojamento. Ao deixar a igreja, recebeu a graça de um ligeiro vislumbre de vista. No dia seguinte, voltou e permaneceu o dia inteiro em oração. Novamente à noite, quando se retirou, via muito melhor. No terceiro dia, ao princípio da tarde, já via com maior clareza e, ao anoitecer, tinha recuperado completamente a visão. O grande milagre de Modigliani, a cura de Paulina Maria Jaricó. É chamado de o grande milagre, pois o Papa Gregório XVI declarou que este era um milagre de primeira classe. Este foi um milagre que foi a causa imediata de ser instituído na igreja o ofício e as festas de Santa Filomena, além de a tornar a querida santinha conhecida por toda a parte. Quem foi Paulina Maria Jaricó? Era filha de pais ricos e herdara uma grande fortuna. Tinha uma formosura surpreendente. Era alvo de admiração geral nos centros mais inteligentes. Era também inteligente, alegre e possuía um coração terno e bondoso. Ainda muito nova, perdeu sua querida mãe e foi acometida por uma terrível enfermidade que lhe atacou o corpo e o espírito. Essa provação foi demorada e dolorosa. Depois de uma trégua, logo veio uma doença ainda mais grave. O relato de Paulina segue a seguir sobre a sua doença. A enfermidade atacava principalmente o coração. As palpitações, à medida que aumentava o mal, tornavam-se mais violentas, podendo ser ouvidos até à distância. Qualquer pequeno movimento ou mudança de posição era o bastante para me fazer afluir o sangue ao coração com precipitada violência, pondo-me em risco iminente de sufocação. Via-me obrigada a permanecer estendida, inteiramente imóvel, com receio de que excessiva pressão do sangue nas artérias as fizesse rebentar. Na parte do peito, onde as palpitações eram mais violentas, formou-se gradualmente uma cavidade, onde se alojavam os alimentos que eu tentava engolir, tornando-se assim ainda muito maior o perigo de sufocação. Os médicos, então, fizeram-me 2 punções na ilharga, tentando retardar o progresso da doença. Tive alguns curtos intervalos de alívio. A mais apreciável dessas tréguas foi no fim de uma novena feita a Santa Filomena. O corpo desta Virgem Marte havia sido recentemente descoberto e os casos maravilhosos sucedidos por influência de suas relíquias eram extraordinários. Invadia-me extensa alegria e o ardente desejo de ajoelhar-se diante dessa excelsa Virgem. Tive a súbita inspiração de ir ao santuário do Sagrado Coração. O médico disse: deixem-na lá, deixem-na ir, que não irá muito longe. As poucas pessoas que souberam de minha partida diziam: não chega com vida à primeira parada da jornada. Chegou, perfeitamente disposta ao fim da sua viagem, e disse consigo: a primeira jornada eu consegui visitar o santuário do Sagrado Coração. E não me matou. Portanto, vou a Roma para obter a bênção do Santo Padre.
Uma viagem para Roma, naquele tempo, era muito difícil. Se viajava de carruagem através dos Alpes e se percorriam enormes extensões de territórios selvagens e deserto, infestado pelos mais diversos bandoleiros. Para uma pessoa no estado de fraqueza em que se achava Paulina, e com tão fraca escolta, era um grande perigo a viagem. A sua fraqueza atingiu o máximo grau e ela perdeu completamente os sentidos, permanecendo inconsciente durante 2 dias inteiros. As recolhidas do convento que havia na cidade fizeram uma novena a Santa Filomena. Quando concluíram as preces, a doente estava muito melhor e a viagem continuou. Ainda enfrentou uma camada de neve nos caminhos dos Alpes, em que o caminho era vagaroso e difícil. Ela mesmo diz: Eu nada receava, nem bandoleiros, nem os espíritos das trevas, porque estávamos sob a proteção de Nossa Senhora e de Santa Filomena. Levávamos suspenso na carruagem medalhas com as suas imagens e igualmente déramos uma aos condutores. Novamente a doente teve uma recaída. Teve alguns dias de descanso e continuou sua jornada. As crises foram frequentes e quando chegou a Roma estava quase inconsciente. O Santo Padre Gregório XVI teve conhecimento de sua chegada e, sabendo do estado de esgotamento, foi visitá-la. O Papa disse que estava grato por tudo que ela havia feito, louvou a sua grande coragem e ardente fé. Paulina então disse ao Papa: Quando regressar do santuário de Juliano, vier boa e for caminhando com meus próprios pés ao Vaticano, Vossa Santidade quererá dignar-se e proceder sem demora à investigação final sobre o processo de Santa Filomena? Sim, minha filha, disse o Papa, com certeza, porque este fato seria, na verdade, um milagre de primeira classe. O Papa disse para o superior em italiano: Muito doente está nossa filha. Dá-me a impressão de que se levantou da sepultura para vir aqui. Nunca mais a tornaremos a ver. Não torna a voltar. Estava em agosto e o calor era sufocante. O pequeno grupo partiu para o santuário de Muniano e chegou ao santuário na véspera da festa de Santa Filomena. As pessoas de Muniano, vendo a situação em que se encontrava Paulina, tudo o que havia passado e os milagres que tinham conseguido para chegar até ali, diziam: Querida Santa Filomena, tende de curar essa pobre senhora que veio de tão longe para implorar vossa misericórdia. Ela já fez bastante pela causa de Deus e da Virgem para vos merecer a sua cura. No dia da festa de Santa Filomena, Paulina de Jericó recebeu a Sagrada Comunhão junto da urna de Santa Filomena. Foi atacada por tão terríveis dores em todo o corpo e começou a pulsar o coração tão violentamente que desmaiou. Levaram Paulina para fora da igreja, que recuperou os sentidos. De repente, brota-lhe dos olhos uma cascata de lágrima ardente, as faces se tornam rosadas e um doce e vivificante calor lhe percorre os membros. Não era a morte que passara perto de Paulina, era a vida. Santa Filomena havia curado a pobre, doente Paulina. O superior do santuário, sabendo o que tinha acontecido, ordenou que todos os sinos se repicassem para anunciar o milagre. A multidão manifestou frenética alegria. Paulina ainda ficou um tempo em Muniano, passando longas horas em conversa aos pés de sua celestial benfeitora. Chegando o dia da despedida, Paulina tomou consigo uma grande relíquia de Santa Filomena, colocou-a dentro de uma imagem da santa, que revestiu com roupas reais, deu-lhe o lugar de honra na carruagem, sendo por todos aclamada como princesa do paraíso. Chegaram a Roma. Todos aqueles que tinham ouvido falar nela ficaram assombrados. O Papa, quando a viu, disse: Mas é realmente a minha filha? É uma defunta que se ergueu da sepultura ou quis Deus manifestar em seu favor o poder da Virgem Mártir Filomena? Ela disse: Sou eu mesmo, Santíssimo Padre. Sou eu a quem a vossa santidade viu há tão pouco tempo verdadeiramente às portas da morte e para quem Santa Filomena olhou com piedade. Uma vez que ela me restituiu a vida, peço-vos, Santo Padre, que vos digneis dar licença para eu construir uma capela em honra da minha benfeitora. O Papa disse: Mas sem dúvida alguma. O Santo Padre ainda pediu para Paulina ficasse mais um ano em Roma para que o milagre pudesse ser confirmado com o maior rigor possível, e o que de fato aconteceu. E a fama de Santa Filomena só se confirmou e espalhou-se ainda mais.
A devoção de São João Maria Vianney a Santa Filomena. Ao regressar de Muniano à França, Paulínia Maria Jericó foi visitar o seu querido amigo São João Maria Vianney, a quem contou sua milagrosa cura. O santo sacerdote sentiu abrasar seu coração no amor a Santa Filomena. Teve grande alegria quando Paulínia lhe ofereceu uma parte das relíquias que trouxera consigo. Imediatamente foi erigida na sua igreja uma capela em honra de Santa Filomena. O padre Vianney consagrou-se por um voto especial a Santa Filomena. Passou a considerá-la sua celeste padroeira. Tudo ele fazia por amor a ela e tudo ela fazia por ele. Santa Filomena aparecia-lhe, conversava com ele e tudo lhe concedia. Ele, por sua vez, a tratava pelos mais carinhosos nomes. São João Maria Vianney falava de Santa Filomena para todos. Sempre dizia que o que conseguia era graças à intercessão de Santa Filomena. Em pouco tempo, o nome dessa santinha querida ressoava por toda a França. Em 1843, São João Maria Vianney teve uma fadiga esmagadora e se viu forçado a parar no meio de sua exortação. Quis substituir a prática pela leitura de um trecho religioso. Também não conseguiu continuar. Por fim, tentou recitar orações usuais, mas também não conseguiu. Com dificuldade, chegou ao seu humilde quarto. O médico, logo à primeira vista, reconheceu que o caso era de uma gravidade extrema. No quinto dia, a doença atingiu a mais aguda crise. 3 médicos eminentes foram chamados e usaram os mais poderosos remédios. Cada momento parecia ser o último. Os desmaios e as síncopes sucediam-se. A febre não baixava por nada. O confessor de São João Maria Vianney resolveu ministrar-lhes os últimos sacramentos. Padre Vianney pediu que a Santa Missa fosse oferecida por sua intenção no altar de sua querida Santinha. Até houve quem julgasse que a morte estava certa. Mas apenas a Santa Missa começou e toda essa perturbação desapareceu, e de um instante para o outro ficou inteiramente calmo. Quando a Santa Missa terminou, ele disse: Meu amigo, uma grande transformação se operou em mim. Estou curado. Sem dúvida, sua santinha lhe havia aparecido, porque ouviram-no pronunciar muitas vezes o amado nome de Filomena. Depois foi até ao altar de Santa Filomena, onde rezou por muito tempo, com a maior alegria e consolação. O amor de São João Maria Vianney por Santa Filomena só aumentou e cada vez mais recomendava a devoção a ela. Ele dizia: Eu não faço milagres, não sou mais que um pobre ignorante que guardou ovelhas. Dirigi-vos a Santa Filomena. Fui atendido todas as vezes que recorria a ela. Carlos Blaise tinha as pernas paralisadas e não podia andar sem muletas. Foi visitar o padre Vianney, o qual lhe aconselhou que fizesse uma novena a Santa Filomena. Ele fez, mas não obteve resultados. Faltou-lhe a fé. Por ordem de padre Vianney, começou outra novena, que terminou no dia 15 de agosto de 1858, festa da Assunção de Nossa Senhora aos Céus. O pobre doente, depois da Santa Missa, entrou na sacristia e perguntou com insistência: Mas, padre, é desta vez ou não que hei de levar as muletas a Santa Filomena? Disse então São João Maria Vianney: Vá, meu amigo. O inválido então se levantou, totalmente curado, e erguendo suas muletas agora inúteis, caminhou alegremente por entre a multidão admirada e foi depositá-las ao pé da celestial Marte curadora Santa Filomena. Quando os grandes pecadores procuravam o padre Vianney, ele costumava mandá-los ao altar de Santa Filomena para pedirem que obtivessem a sua conversão. Foram muitos e muitos os casos em que isso aconteceu. Ou seja, ele recomendava que as pessoas fossem até Santa Filomena pedir a graça da conversão. A capela de Santa Filomena era um verdadeiro santuário de milagres. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres. Ah, se os padres soubessem o poder e a intercessão de Santa Filomena!
se somente colocassem uma imagem de Santa Filomena em suas igrejas e divulgassem essa devoção. Essas igrejas, em pouco tempo, se tornariam centros de sua devoção. Ah, se os padres soubessem como é eficaz a intercessão de Santa Filomena, se assim como São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres, que tanto se recomendava a Santa Filomena, se os padres também se recomendassem com tanto amor e confiança a Santa Filomena, quantas graças não obteriam, quantas conversões, quantas santificações, que nós, que além de recorrermos a Santa Filomena, também saibamos pedir a sua intercessão para os padres, por todo o clero. A devoção que os papas tiveram por Santa Filomena. Desde a descoberta de suas relíquias, muitos papas têm tido uma devoção fervorosa por Santa Filomena, concedendo todas as honrarias possíveis. Leão XII muitas e muitas vezes manifestou a mais alta admiração pelos extraordinários poderes que Deus concedeu a Santa Filomena. Permitiu que fossem consagradas altares e capelas em honra a Santa Filomena. Gregório XVI foi ele mesmo testemunha do grande milagre, a cura de Paulínia Marina Jaricó. Classificou este milagre como um milagre de primeira classe. Elevou Santa Filomena à honra dos altares, instituiu a sua festa, introduziu seu ofício na igreja, proclamando a grande taumaturga do século XIX. Também deu a santa o novo título de padroeira do Rosário Vivo e mandou uma riquíssima lâmpada de ouro e prata para o seu santuário. Beato Papa Pio IX, grande divulgador da devoção de Santa Filomena. Desde o tempo que era arcebispo de Spoleto, já era fervoroso devoto de Santa Filomena e propagava o seu culto. Depois, quando era arcebispo de Imola, ficou perigosamente doente. Em seu leito tinha uma linda imagem de sua querida Santinha. Ouviu-se vibrar uma forte pancada, que é um sinal típico de Santa Filomena. Imediatamente se manifestaram melhoras e rapidamente melhorou. Tornou-se papa, utilizou-se de seu poder para dar ainda mais brilho a Santa Filomena. Foi em peregrinação de sua benfeitora, rezou uma santa missa no altar de Santa Filomena e depois venerou publicamente suas sagradas relíquias. Também proclamou-a a segunda padroeira do reino de Nápoles. Nomeou Santa Filomena uma das padroeiras das filhas de Maria. Depois concedeu-lhe ofício próprio, o que é um privilégio extraordinário. Quando estava para morrer, enviou para o seu santuário um lindíssimo presente em sinal de amor e gratidão. Papa Leão XIII, antes de ser papa, fez 2 peregrinações ao seu santuário em Muniano. Depois, quando papa, ofereceu uma valiosa cruz ao santuário. Aprovou a confraria de Santa Filomena e elevou-a à classe de arquiconfraria, enriquecendo com importantes indulgências. Papa São Pio X mandou um rico anel de ouro e outros presentes magníficos ao santuário de Muniano. Gostava muito de ouvir os milagres de Santa Filomena. Que assim como os papas, também saibamos ter o máximo amor, zelo e veneração por essa tão querida e importante santinha, Santa Filomena, a princesinha do céu. A devoção do Padre Pio por Santa Filomena. São Pio nasceu no dia da descoberta das relíquias de Santa Filomena, dia 25 de maio. Sua devoção foi fortalecida em seu noviciado, onde ao fim de julho celebrava-se a festa de Santa Filomena com grande solenidade. Esta festa ainda existe hoje, no convento de San Giovanni Rotondo. Padre Pio foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto, dia de Santa Filomena. Após a reforma litúrgica de 61, Padre Pio costumava responder imperativamente qualquer um que ousasse duvidar da existência de Santa Filomena. Pelo amor de Deus, o nome dela poderia até não ser Filomena, mas essa santa fez muitos milagres, e não foi seu nome quem os fez. Para ele, Santa Filomena é a princesa do céu.
Graças e milagres pela poderosa intercessão de Santa Filomena. Primeiro exemplo: em uma festa de Santa Filomena, caiu da torre da igreja um garoto que ajudava a tocar os sinos. Quando todos o julgavam morto, de salto se levantou e subiu correndo para retomar o seu posto. Declarou haver invocado Santa Filomena na ocasião da queda. Um segundo milagre: receber o nome de Filomena, uma menina que, entretanto, crescendo sempre adoentada, não podia andar. Certa vez em que passava por sua casa uma procissão com a imagem de Santa Filomena, a mãe começou a queixar-se à Virgem Marte por não lhe fazer a graça de que a menina andasse. Quando a imagem passava bem em frente, procurou a filha para que recebesse a bênção da santa, mas não a encontrou, porque já estava entre as pessoas da procissão, causando a surpresa e admiração de todos que haviam o milagre que fez com que a menina conseguisse andar. Um terceiro milagre: as paixões políticas e anticlericais andavam tão excitadas em uma cidade que foi colocada uma bomba em uma igreja, mas por felicidade não causou muitos prejuízos. Alguns amigos, partilhando também dos mesmos receios, mandaram um telegrama para o santuário de Muniano, pedindo que imediatamente fosse oferecida uma novena de missas a Santa Filomena pela salvação daquela igreja. No dia em que a novena acabou, uma enorme bomba foi descoberta, que havia sido colocada em um local oculto, completamente fora do alcance de todas as vistas, mas por uma série de coincidências extraordinárias, a bomba foi descoberta. O rapaz que tentou apagá-la sacudiu-a de tal modo que o perito militar, que depois examinou, disse que semelhante ato só devia concorrer para facilitar-lhe a combustão e fazer com que a combustão fosse mais depressa. Na tarde anterior, um homem declarou que enquanto rezava diante da imagem de Santa Filomena, ficou impressionado como a imagem ruborizou seu rosto e estava com os olhos brilhando. Este fato da mudança da imagem de Santa Filomena tem sido percebido muitas vezes como sinais dados pela graça que será alcançado. Deste modo, a Igreja foi salva por intercessão de Santa Filomena através de várias ações separadas e providenciais. Um outro exemplo de graça: Padre Paulo Sullivan teve um ataque de pleurísia, acompanhado por cruciantes dores, altíssima febre e irregulares pulsações. Era enorme a porção de líquido que estava na pleura e o caso foi considerado gravíssimo. Cingiu o cordão de Santa Filomena e depositou grande confiança no seu poderoso auxílio. Invocava-a com jaculatórias. Os 3 médicos que foram visitá-la nada puderam fazer. Na mais aguda crise da doença, 2 amigos fizeram a promessa de uma novena de missas no santuário de Santa Filomena em Mugnânio. As respostas das preces foram imediatas. Quando o médico voltou, ficou assombrado. Mas o que é isso? O seu pulso hoje está regular como um bom relógio inglês. Deixe-me ver sua temperatura. Meu caro senhor, não tem febre nenhuma hoje. Procedeu a uma sondagem, já não havia líquido na pleura. O médico disse: a sua cura é sem dúvida um milagre. Um outro exemplo de graça. A irmã Malaque, do convento das Mercês, diz: tive um grande ataque de erisipsia, agravado por outras complicações graves. O meu estado era desesperador e recebi os últimos sacramentos. Santa Filomena foi invocada em meu favor e benzeram-me com a sua relíquia. E imediatamente declinou a febre, que era de 40 graus e 2 décimos, e dentro de poucas horas a minha temperatura era normal e fui considerada livre do perigo. Atribuo inteiramente a Santa Filomena. Mais uma graça. A beata Ana Maria Taige recebeu a graça da cura de uma de suas sobrinhas por meio de Santa Filomena. Invocava todas as noites a gloriosa Santa Filomena e fazia sua família invocá-la também. Ela tinha uma imagem da santa em sua casa e, na hora de sua morte, após ter dado o último discurso a seus filhos, recomendou-os à proteção de Santa Filomena, propagando uma última vez o culto à amável santa, tão propagada no decorrer de toda a sua vida. Mais uma graça por meio de Santa Filomena.
Aconteceu com a senhora Helena, que sofria já há 2 anos uma dilatação que tomou tão grandes proporções que resolveram fazer-lhe uma operação, embora receassem os mais graves resultados. Durante a sua doença foram feitas fervorosas orações a Santa Filomena. Também foram marcadas muitas missas pela intenção de sua cura, e algumas foram oferecidas no santuário de Mognânio. O confessor da senhora Helena deu-lhe a última absolvição na hora em que a delicada cirurgia ia começar. A operação foi da maior gravidade por causa da dimensão do tumor. A cirurgia foi bem sucedida. A operada não sentiu nem a mais leve dor. A convalescência foi rápida e a cura perfeita. Mais uma graça. Uma jovem senhora se achava em uma grande amargura. Tinha sido pedida em casamento e sentira-se profundamente feliz. De súbito, inesperadamente e sem a menor falta de sua parte, desmanchou-se o casamento. O padre Paulo Sullivan disse: vá junto da imagem de Santa Filomena na igreja e peça à poderosa santa que, se for divina vontade, afaste esse terrível obstáculo. Ela perguntou: que oração deveria eu rezar? Então, padre Paulo Sullivan disse: prometa à santa fazer uma novena de comunhões e comece já. Depois de pouco tempo, a garota disse: padre, mal comecei a minha novena de comunhões em honra de Santa Filomena, logo foram vencidas suas dificuldades. Em breve nos casaremos. Mais uma graça. Uma tarde, padre Paulo Sullivan teve a visita da condessa de G, com uma angustiosa preocupação que disse que estava em uma crudelíssima provação. Padre, é absolutamente impossível sair da colisão. Tenho de arrostar com ela, mas faz-me horror. Padre Paulo então disse: por que não tenta recorrer a Santa Filomena? A senhora retrucou: é inteiramente inútil. O padre disse: experimente em todo caso, prometa a Santa Filomena uma novena de comunhões. Na manhã seguinte, recebeu positivamente uma resposta direta do céu. Sucessivamente resolveram uma após a outra todas as complicações sem o menor esforço da sua parte. Mais uma graça. Quando o padre Vanderlei Ribeiro, da paróquia Nossa Senhora do Paraíso de Santo André, se tratava do fígado, alguns médicos falavam que estava com hepatite B e outras complicações, então resolveram fazer uma biópsia para ter certeza de sua doença. O padre Vanderlei, antes de fazer a biópsia, pediu que para Santa Filomena, com muita fé, se o resultado da biópsia não fosse nada de grave, iria celebrar todas as segundas-feiras, em ação de graça às 15 horas, uma santa missa solene. Qual não foi a sua grande alegria que, após todos os exames da biópsia, não acusaram nenhuma doença e estava completamente curado. Em janeiro de 2003, já faz 1 ano que vem celebrando essa Santa Missa todas as segundas-feiras às 15 horas, com a distribuição do óleo milagroso, dos cordões de Santa Filomena e das orações. E são tantas graças e milagres que vêm acontecendo com essa devoção que em todas as missas tem testemunhos de graças alcançadas. Mais uma graça. O padre Francisco de Lúcia, que tinha recebido as relíquias de Santa Filomena, desejou tornar conhecidos seus milagres e escreveu uma sucinta narrativa dos principais acontecimentos, e esta obra foi vendida rapidamente. O autor, querendo reservar alguns exemplares para distribuir particularmente, mandou vir de Nápoles os que restassem. Eram ao todo 225 exemplares. Colocou-os sobre uma mesa em 5 pilhas, das quais cobriu 4 para proteger da poeira, e a quinta ficou descoberta porque o livro estava solicitado. Durante 5 ou 6 meses, continuou a distribuir exemplares liberalmente, em número de algumas centenas, tirando-os sempre da pilha descoberta, sem notar que estava tirando muito mais do que os existentes na pilha primeira, e havia conseguido tirar mais de 500 livretos, uma multiplicação dos livros por milagre de Santa Filomena para que sua devoção fosse propagada. Esses são apenas alguns exemplos das graças e milagres que acontecem diariamente. Milagres e graças físicas e espirituais acontecem em todos os lugares do mundo. Basta pedir e invocar Santa Filomena, a princesinha do céu, cuja intercessão é eficaz e poderosa. Que tenhamos sempre uma devoção
por Santa Filomena e ela nos ajude no caminho da pureza e das virtudes, para que, assim como ela, consigamos chegar à santidade. O grande poder dos sacramentais de Santa Filomena são muito importantes para a nossa conversão e nossa santificação. Devemos usar esses dois sacramentais, o óleo e o seu cordão. Mas antes de falar de sacramentais, muito brevemente contar duas histórias para comprovar a grande eficácia da intercessão de Santa Filomena. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, dizia sobre Santa Filomena: ela é a princesa do paraíso, a quem nada é negado. É grande o seu poder junto dos tronos de Jesus e de Maria. Tenham confiança nela. Ele sempre recomendava sua devoção. E não só ele, muitos foram os santos e os papas que foram devotos de Santa Filomena, princesinha do céu. Tamanha era sua eficácia intercessora. E por isso seus sacramentais são preciosos auxílios para a nossa vida cristã. Primeiro vamos falar sobre o óleo, o azeite de Santa Filomena. Como usar o óleo de Santa Filomena? Basta usá-lo fazendo o sinal da cruz, com fé e confiança, pedindo a intercessão de Santa Filomena e também, se possível, fazendo alguma oração a ela. Por quê? Por que devemos usar o seu óleo? Para obter alguma graça física ou espiritual. Mas também pode ser usado diariamente para santificação, pedindo a sua proteção e a sua intercessão a cada dia. O óleo também pode ser usado para pedir o aumento das virtudes e vitória nas tentações, principalmente as relacionadas à pureza. São muitas e muitas as graças e os milagres atribuídos ao óleo de Santa Filomena. Há quem unte com ele os olhos e recupere a vista. Outros ungem com ele os membros que readquirem perdidas as forças, ou os ouvidos que voltam a ouvir. São milagres e graças de todos os tipos. E como preparar o óleo de Santa Filomena? Qualquer um pode fazê-lo. Basta colocar o óleo para queimar em frente de sua imagem ou estampa enquanto se reza o Santo Terço, o Santo Rosário e depois alguma oração a Santa Filomena, como a sua coroinha, a ladainha Santa Filomena, e depois se tirar o óleo da lamparina que esteja iluminada. Alguns exemplos da eficácia do óleo de Santa Filomena. Desde o início da devoção a Santa Filomena no santuário em Mugnânio, aconteceram muitos prodígios. Uma pobre mãe molhou o dedo no azeite da lâmpada que iluminava Santa Filomena e com ele ungiu os olhos de seu filho pequeno, que era cego por causa da varíola. Ele era dito incurável por todos os médicos, e no momento que a mãe lhe ungiu as pálpebras, a criancinha instantaneamente recuperou a sua vista. E esse fato que começou no início da devoção a Santa Filomena continuou através dos anos e até hoje muitas graças são obtidas dessa maneira por meio do óleo de Santa Filomena. Só em São José do Rio Preto, Santa Filomena já operou das mais variadas formas aos que se utilizaram do óleo. Desde cura de fungo, de tireoide, dengue, dores na perna, queda de bicicleta, dor de cabeça, dor de joelho, unha encravada, dor nas costas, doenças que não tinham sido diagnosticadas pelos médicos, diminuição da pressão, cura de trombose, problemas no intestino, no coração, entre tantos e tantos outros. É um precioso sacramental. Agora, o segundo precioso sacramental de Santa Filomena, o cordão de Santa Filomena. São João Maria Vianney foi o maior difusor do uso do cordão de Santa Filomena. E o Papa Leão XIII aprovou o uso do cordão e concedeu indulgências a todos os que rezarem a seguinte oração: Ó Santa Filomena, Virgem e Marte, rogai por nós, para que, por meio de vossa poderosa intercessão, possamos obter a pureza de alma e de coração, que conduza ao perfeito amor de Deus. Como é feito o cordão? Qualquer um também pode fazer o cordão de Santa Filomena. Basta que tenha as seguintes características: um cordão com fios de linho, lã ou algodão, com as cores vermelha e branca, entrelaçadas e nas mesmas medidas. Em uma das suas extremidades tem 3 nós e na outra 2 nós. Qual é a simbologia do cordão?
O branco representa a pureza de Santa Filomena, a sua virgindade, e o vermelho simboliza o seu martírio. Em uma das pontas tem 3 nós, em honra à Santíssima Trindade, por cuja glória Santinha renunciou. E na outra ponta tem 2 nós, simbolizando a pureza e o martírio de Santa Filomena. No total representam 5 nós, que são as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos usá-lo? O cordão deve ser usado por todos que querem eleger Santa Filomena como sua protetora, por todos aqueles que querem pedir auxílio contra os males físicos e espirituais, por todos aqueles que querem crescer na pureza e nas virtudes, por todos aqueles que querem a graça de conseguir cada vez mais imitar Santa Filomena em seu amor a Deus e a Nossa Senhora. E o cordão também pode ser usado pelos doentes, pelos aflitos e pelos que se encontram em luta contra tentações. Crianças também podem e devem usar o cordão de Santa Filomena. Crianças cingidas com o cordão de Santa Filomena são preservadas de inúmeros males e acidentes que estão expostos na infância. Que bênção fariam as mães se colocassem o cordão em seus filhos. O sacramental opera nesses casos admiráveis resultados, sendo também verdadeira proteção contra males e acidentes de qualquer tipo de espécie. E como usar o cordão de Santa Filomena? O cordão pode ser usado na cintura, mas também no braço ou na perna. Bênção do cordão. Qualquer padre pode realizar a bênção do cordão de Santa Filomena com a seguinte fórmula: Senhor Jesus, concedei que todos os que usem esse cordão mereçam ser preservados de qualquer perigo e recebam a saúde da alma e do corpo. Esta bênção, assim como a oração do cordão, serão disponibilizados aqui embaixo na descrição do vídeo. E aos que usam o cordão de Santa Filomena, recebem indulgências plenárias. Recebem indulgência plenária no dia em que o cordão é colocado pela primeira vez. Recebem indulgência plenária no dia 25 de maio, aniversário de abertura do túmulo de Santa Filomena. Catacumbas de Santa Priscila. Recebem indulgência plenária no dia 10 de agosto, que é a sua festa. Recebem indulgência plenária no dia 15 de dezembro, aniversário da aprovação do cordão pela Santa Sé. E recebem indulgência plenária no momento da morte, nas condições ordinárias, ou seja, com confissão, eucaristia e orações nas intenções do Papa. E agora, alguns exemplos da eficácia do cordão de Santa Filomena. Primeiro exemplo. A superiora de um convento afirma: Santa Filomena é verdadeira milagrosa. Durante os últimos 4 anos tenho dado seu cordão a um grande número de doentes, incluindo alguns membros de nossa própria comunidade. Todos se curaram, excetuando apenas 2 ou no máximo 3, e nesses últimos casos parecia bem evidente que a melhor coisa para eles era irem para Deus. Nos demais casos, todos se curaram. A Madre Superiora do Convento da Reparação declara: há uns poucos anos que eu recorro a Santa Filomena em todas as minhas aflições. Estive ameaçada de sofrer uma operação de muita gravidade, mas cingi o seu cordão e graças a Deus não precisei mais ser operada. Agora imploro a Santa Filomena por tudo. Um outro caso. Um sacerdote declara: estive muito doente e tinha sérios motivos para recear as mais graves consequências do meu mal. Coloquei o cordão de Santa Filomena e fiz a promessa de promover a sua devoção. Foi o bastante. Logo no mesmo dia me senti capaz de levantar. Uma religiosa conta: uma das nossas educandas caiu perigosamente doente e ameaçava nas mais graves complicações. Colocamos o cordão de Santa Filomena na pequenininha doente, que experimentou alívios e dentro de poucas horas todo o perigo desapareceu. São inúmeros os relatos também que mostram como o cordão de Santa Filomena é poderoso, muito eficaz em enfermidades, as mais variadas possíveis, e uma arma poderosa contra as tentações da carne e também para conseguir o crescimento das virtudes da pureza. É um sacramental que demonstra nossa escolha, nossa admiração e veneração por Santa Filomena. Os 2 sacramentais são meios muito importantes de conversão e santificação, que nós devemos usá-los, usar o cordão, passar o óleo de Santa Filomena diariamente, difundir essas belas práticas, essas devoções que a Igreja tem nos oferece, que são meios importantes de graças a nós. Podemos todos nós fazermos tanto o óleo quanto o cordão,
Mas se você deseja já pronto, eu vou passar aqui embaixo na descrição o contato do Fernando Maria, um grande apóstolo de Santa Filomena de São José do Rio Preto. Ele divulga há anos a tradição de Santa Filomena, a devoção a ela e envia os materiais, kits de Santa Filomena para o Brasil inteiro, onde tem operados graças e mais graças. Ele não cobra nada, nem um centavo por nenhum kit, apenas o valor do frete. Se você tiver interesse, o WhatsApp está aqui embaixo na descrição. E se você ainda não conhece muito de Santa Filomena, deixa aqui embaixo também outros vídeos dela. Vale a pena, tenho certeza que aquele que conhecer a vida de Santa Filomena vai se encantar. Ela vai conquistar a sua vida e você vai se tornar um devoto dela. E faça um teste, peça algo para ela, ela não nos deixa nas mãos. Ela é uma intercessora eficaz, poderosíssima. E se você também não conhece a consagração a Santa Filomena, vale a pena conhecer. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Santa Filomena, Virgem Mártir, rogai por nós. Oração a Santa Filomena. Ó gloriosa Virgem e Mártir Santa Filomena, que do céu onde reinais vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui prostrado a vossos pés, para implorar-vos socorro para as minhas necessidades que tanto me afligem. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte, onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtudes e cheio de esperança à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó, grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando minha graça, e, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte, como a morte, pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e amor a Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé, para um dia estar contigo no céu por toda a eternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E por fim, para aumentar mais a nossa devoção por Santa Filomena, deixo duas sugestões. A Arquiconfraria Universal de Santa Filomena. Aqueles que quiserem saber mais, o vídeo está aqui embaixo na descrição. E também a consagração a Santa Filomena. São dois grandes meios que nós temos de nos entregarmos a Santa Filomena e a sua intercessão poderosa por nossa santificação. Santa Filomena Virgem Mártir, rogai por nós.